A paz do Senhor, meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? Vamos aqui para mais um vídeo e hoje eu queria comentar com vocês aqui a respeito de um assunto que é bem discutido, que é bem debatido e que está em alta agora também dentro desse mês, que é sobre as festividades juninas, é sobre as festas juninas. Nós como cristãos, qual é o nosso posicionamento cristão? O que a Bíblia diz a respeito das festividades juninas? Fique comigo até o final e já deixa aí o seu like. Vamos aprender aqui o que a Bíblia tem a nos falar a respeito das festividades juninas. Nós como cristãos, podemos ou não podemos participar das festas juninas? Deixe seu like, comenta aí embaixo aí, fica comigo até o final desse vídeo e já comenta aí qual é também a sua posição, o que você acha a respeito desse assunto. Pois vamos lá. Já deixei de início aqui um versículo da palavra de Deus que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 23. E até coloquei na versão fácil de ler, que diz o seguinte. Achei bem interessante essa versão, né? Tá na Bíblia YouVersion, bem interessante mesmo essa versão, né? Está explicada, bem explicada, é uma versão bem explicada e pra gente que é novo convertido, né? É muito boa a leitura dessa versão e a gente tem um entendimento melhor aí sobre algumas passagens da Bíblia, passagens que às vezes nos é trazida aí como que às vezes a gente tem dúvida, né? E aqui nessa versão aqui, ela nos traz aqui de maneira bem interessante, bem explicativa, né? E aí em 1 Coríntios 10, 23 diz o seguinte: é verdade que todas as coisas são permitidas, mas nem todas são boas para nós. É verdade que todas as coisas são permitidas, mas nem todas contribuem para o nosso crescimento espiritual. Na outra versão diz o seguinte, que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas as coisas nos convêm. E aí eu peguei essa versão porque eu achei bem interessante da maneira como foi traduzida aí. É verdade que todas as coisas são permitidas, mas nem todas são boas para nós. Já vou logo adiantando aqui que a Bíblia não fala nada sobre festa junina, não diz nada a respeito desse tipo de festividade, né? A Bíblia comenta sobre várias outras festas, né? Festa do Pentecoste, festa das cabanas, várias outras festividades, mas sobre as festividades juninas aí vai ficar devendo porque não tem nenhum texto sagrado que fale a respeito das festividades juninas. Porém, nós podemos pela Bíblia Sagrada, a gente encontra alguns textos que nos dão base para nós nos posicionarmos a respeito desse assunto, tá bom? E de início eu já queria pegar aqui esse ponto aqui, ó. Até coloquei assim, onde surgiu, mas na verdade o que importa aqui não é nem tanto onde, mas como se deu aí essa festividade, como surgiu, né, essa festividade junina. Coloquei aqui um comentário, ó. A origem da festa junina é pagã, ou seja, é contrária à doutrina cristã, porque as festas que deram origem às festas juninas homenageavam os deuses da natureza e da fertilidade e pediam fartura nas safras, pois era nessa altura que começava o período da colheita de cereais. Esse comentário aqui eu peguei no Google, tá bom? Até acabei esquecendo de colocar aqui aonde o link do site aqui. Mas se você colocar isso daí, você vai encontrar facilmente a respeito desse assunto lá no Google, tá bom? E o posicionamento de pessoas, até mesmo de pessoas, inclusive esse comentário que eu peguei aqui, é de uma pessoa não cristã, né? E já, porque eu quis pegar também esse comentário para não dizer que não é os crentes que estão fazendo isso, não. Esse comentário aqui é de uma pessoa não cristã. E falando aqui da origem, né, de como se originou essa festividade junina. Então é uma origem de origem pagã, e também que é contrária à doutrina cristã, porque essas festas deram origem às festas juninas, e elas homenageavam os deuses da natureza e da fertilidade, e pediam fartura nas safras, pois era nessa altura que começava o período da colheita. Era exatamente durante esse mês de junho, né, do finalzinho de junho, para o mês de julho, ou o mês de junho e julho, né, os 2 meses aí que corresponde ao mês da colheita, né? Aqui para nós também é exatamente nesse período aí onde está sendo feito
a colheita, e principalmente o colheito do milho, né, dos cereais, como a gente fala, e era exatamente por causa disso daí que foi criado as festividades juninas. E aí tem até, além dessas homenagens aí, tem até alguns símbolos também dentro, tem algumas dentro da festividade junina, a gente consegue encontrar algumas coisas que são simbólicas também. Por exemplo, temos a fogueira, né? Temos a fogueira ela simbolizava, ou ela era acendida para espantar os maus espíritos, né? Exatamente para que eles tivessem aí uma excelente colheita. Então era para isso que servia, e ainda é dessa forma. É claro que agora está, a gente vai ver mais para frente aí o porquê, né? Mas tem uma certa, foi colocada, foi encoberto aí algumas coisas, né, do que realmente simboliza a festividade junina, né, os símbolos que tem. Então, de início a gente já aprendeu que é uma festividade pagã. Se é uma festividade pagã, então ela é contrária à doutrina cristã, porque ela envolve a adoração a outros deuses. Então, agora aqui nós temos base bíblica para nós falarmos sobre esse assunto, sobre a questão de adoração a outros deuses. Queria deixar só um versículo da palavra de Deus, inclusive nessa Bíblia aqui, que é uma das que eu gosto muito de usar, a YouVersion. Êxodo capítulo 20, versículo 1, quando o Senhor entrega para Moisés os 10 mandamentos. A primeira coisa que Deus fala para Moisés: então falou Deus essas palavras dizendo: eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvará a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então, de início aqui, a gente já poderia, nesse minuto, já acabar com a discussão e já compreender que nós, como cristãos, não podemos participar desse tipo de evento, visto que foram eventos criados para a adoração, com o intuito de adoração a outros deuses. Então já fica descartado a participação de nós como crentes nesses eventos. Então, por isso e por mais outras coisas que nós iremos ver, é que nós não podemos de maneira nenhuma participar desses eventos. Mas vamos para frente aqui, vamos continuar aqui o estudo aqui, para ver o que a Bíblia tem mais a nos dizer sobre este assunto. Vamos ver aqui algumas coisas também que eu pontuei aqui. Como foi que as festividades juninas surgiram aqui no Brasil? As festividades juninas elas foram trazidas pelos portugueses durante a colonização. Tem alguns estudos que falam que quem trouxe foi os padres jesuítas, né? Que quando estavam catequizando os índios, foram eles que trouxeram também para fazer parte da cultura brasileira a questão das festividades juninas, né? E como foi que hoje em dia nós vemos que a principal religião que aderiu às festividades juninas foi a religião católica, né? Então, no início, havia apenas a religião católica, tá bom? Então, a gente não vai entrar aqui nesse ponto, mas de início existia apenas a igreja católica. Só depois, com a reforma protestante, é que a igreja se dividiu e ficou tendo a católica, e de um outro lado aqui temos agora a igreja evangélica ou a igreja protestante, tá bom? Então, a igreja católica ela aderiu às festividades no intuito de segurar e aumentar os seus fiéis, pois estavam perdendo os fiéis para o mundo pagão, pois a festividade é pagã, tá bom? Aqui, ó, para quem não acompanhou, exatamente aqui, opa. Peguei aqui nesse... Então a Igreja Católica aderiu às festividades no intuito de segurar e aumentar os seus fiéis, pois estavam perdendo os fiéis para o mundo pagão,
pois a festividade é pagã. Então, a Igreja Católica estava perdendo os seus membros, os seus fiéis. Então, para que segurasse os seus fiéis, para que eles não saíssem da igreja e também com o intuito de ganhar outros, a Igreja Católica achou por bem aderir às festividades juninas, né? Então ela começou agora a ser mais liberal, né? Digamos assim, e agora começou a aderir à festividade junina. Por isso que hoje ela tem aqui dentro do nosso país, dentro do Brasil principalmente, ela é muito forte envolvendo a Igreja Católica, tá bom? Exatamente por isso. E outra coisa também que a Bíblia nos fala sobre o que a Bíblia nos dá base aqui para nós defendermos que nós como cristãos não podemos participar das festividades juninas. Já vimos aqui a principal coisa, né? Fundamental, a questão da idolatria, que é exatamente isso o intuito das festividades juninas, tá bom? Para quem não sabia aí, é exatamente para isso que foi criado. Tudo tem um motivo, tudo tem um porquê. Então, as festividades juninas foi criado nesse propósito, tá bom? Outra coisa também, as comidas que lá foram, elas foram colocadas também em sacrifício aos deuses, em sacrifício àqueles deuses que eram considerados os deuses da natureza, o deus da fertilidade. Então, e principalmente aquelas que são feitas com os cereais, né? Aqui para nós é muito comum nas comidas chamadas comidas típicas, né, que são colocadas aí nas festividades juninas, serem utilizadas com o milho. Essas são as principais comidas que são colocadas aí nas festividades juninas. É claro que hoje tem uma variação, né? Tem vários outros tipos de comida, mas principalmente o que é principal é que é colocado ali. Inclusive a figura das pessoas que estão ali dançando, participando desse tipo de festividade são os caipiras, né? As pessoas da roça, as pessoas do campo. Então, em homenagem a essas pessoas e é colocado como principal ali o milho, né? Aqui para nós é colocado o milho, como sendo o principal ingrediente ou o milho é o que é utilizado para fazer os principais pratos típicos aí, né? Então, essas comidas elas foram criadas, elas foram feitas ali para exatamente para como fosse uma oferenda, né? Como fosse uma oferta aos deuses, né? Então, o que a Bíblia diz sobre comida sacrificada a ídolos, tá bom? O que a Bíblia vai nos falar sobre isso? Então, deixei até alguns versículos aqui. Por exemplo, vamos ler aqui 1 Coríntios capítulo 8, versículo 10. Vamos ler 1 Coríntios 10, tem vários, até deixei aqui, depois se você quiser dar uma olhada nesses textos aqui, já anota aí, tá bom? Já anota aí. E você pode estar dando uma olhadinha em Atos 15, versículo 20, Romanos capítulo 14, versículo 15 ao 21, e 1 Coríntios capítulo 8, e também 1 Coríntios capítulo 10, versículo 25 ao 33. Vamos para 1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios capítulo 10, tá bom? 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo de número 10. Versículo, deixa eu ver aqui, qual foi que eu coloquei? Versículo 25 ao 33. Versículo 25 ao 33. Vai nos falar assim a palavra de Deus. Comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. E se algum dos infiéis vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo que se puser diante de vós, sem nada perguntar, por causa da consciência. Mas, agora percebam, mas se alguém vos disser, isto foi sacrificado aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu, e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Então, aqui aqui a gente já percebe que a comida oferecida a ídolos é algo que nós também devemos fugir disso. Aí ele fala que por causa da consciência. Aí diz assim, se alguém te chamar para comer e não falar, você pode comer. Porém, nós já temos esse entendimento, né? Que aquelas comidas que são vendidas lá, é claro que nenhuma das pessoas que estão lá com as suas banquinhas vendendo a comida, nenhuma está com a intenção de ser ali em adoração
ou em reverência a algum ídolo, algum deus, né? Eles estão ali mesmo apenas por causa do seu sustento, né, para complementar a renda. Porém, nós já sabemos qual a finalidade ali. Desde o início, isso tem um ritual e tudo ali é sacrificado aos ídolos, sacrificado aos santos. Então, se nós já temos essa consciência, então nós já podemos fugir disso. E a Bíblia nos orienta a sermos luz do mundo, a ser pessoas diferentes. Então, eu prefiro ficar com o pensamento de que, se é para ser igual, Jesus não precisaria ter vindo aqui passar por tal humilhação, tá bom? Eu prefiro ficar com esse pensamento, já que a Bíblia diz para nós sermos diferentes, e se é para ser todo mundo igual, Jesus não precisaria ter vindo aqui passar por tal sofrimento. E uma outra coisa, também que eu prefiro, um dia eu ouvi um certo pregador falando o seguinte: eu prefiro chegar no céu e descobrir que eu poderia ter feito aquilo que não iria influenciar na minha salvação, do que eu chegar no céu diante de Deus e ouvir uma voz: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Ou, e mesmo que eu tenha, e aí eu vou indagar: Senhor, mas em teu nome eu dei fruto, mas o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, eu não te conheço, né? Por causa desse tipo de coisa. Então eu prefiro chegar no céu e descobrir que eu poderia ter feito, do que eu fazer e chegar no céu e descobrir que não era para mim ter feito, e assim ser condenado para o resto da vida, para a eternidade, no caso. A festa junina não é cultura, puramente falando, mas sim da cultura religiosa e da religião. Perdão, a festa junina não é cultural, puramente falando, mas sim da cultura religiosa e da religião cristã católica, associada ao culto de santos, como Santo Antônio e outros. Aí há uma indagação: onde um crente protestante poderia coadunar com isso? Né? Isso daqui foi um comentário também que eu peguei no Google. Né? Onde um crente protestante poderia coadunar com isso? Não tem como, não tem condição, né? Não tem possibilidade de nós como cristãos aderir a esse tipo de festividade, tá bom? Espero que este vídeo tenha te ajudado a tirar, a sanar aí a sua dúvida. Deixe seu comentário, curte aí, dê seu like, tá bom? Já comenta aí embaixo aí o que você acha sobre essas festividades juninas, tá? E fica na paz, você que é cristão, não participe desse tipo de festividade, pois você estará indo contra a lei do Senhor, tá bom? Fica na paz, espero te ver no céu, debaixo da árvore da vida. Até mais.